Isaac edificou ali um altar. Fala comigo, ali. Ó, um ali. Invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Segundo ali. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Eu falei assim, meu Deus, li esse texto e eu falei assim, ali aonde? 3 alis no mesmo texto. E você sabe que na Bíblia nada é por acaso. Cada vírgula tem um sentido, cada vírgula fala. Você está comigo? Já aconteceu com você? E eu ouvi na minha infância, adolescência, uma frase, um chavão, que era, eu ouvia bastante, que era assim, nesse mato tem coelho. Já ouviu isso? Ah, nesse mato tem coelho. E eu falei assim, ih rapaz, nesse mato tem coelho. O Espírito Santo me mostra aí, porque que tem esse tal de ali. Então ali é uma palavra que ninguém nota, ali parece uma palavra que não significa aparentemente nada, mas quando a Bíblia diz ali, ela pressupõe que você conhece a história daquele lugar. Ela não está dizendo lugar, ela está dizendo ali. Mas eu vim anunciar que ali é muito maior do que aparenta, muito maior do que parece. Ali não é apenas um endereço, ali é uma geografia espiritual onde tudo é questão de tempo. Ali é Berseba. Vamos ver o texto? Gênesis 26, 23. 2 versículos antes do que a gente acabou de ler. Ó, dali Isaac foi para Berseba. Então, tá aqui a pergunta, se você ficou curioso, como eu, ali aonde? Peraí, eu li ali? 3 vezes ali? Ali aonde, Deus? Aí eu voltei no texto, descobri que se referia a Berseba. E Berseba não é apenas uma cidade, é uma memória, uma herança, um portal geracional, um lugar onde Deus continua encontrando pessoas de diferentes gerações para falar exatamente a mesma coisa. Eu fui pesquisando e eu fui descobrindo que nesse mesmo lugar, nessa mesma geografia, Deus dizia a mesma frase. Para pessoas diferentes, em épocas diferentes, a mesma frase. E parece que hoje, essa noite, Deus quer dizer essa frase para nós. Ele está dizendo, é como se ele estivesse falando, eu ainda estou trabalhando, eu ainda estou cumprindo a promessa. Eu ainda estou, eu não parei, eu não estou em silêncio, eu não estou parado, eu não estou dormindo, eu ainda estou trabalhando. Jesus disse, meu Pai ainda que antes de Isaac estabelecer ali um ponto, naquela mesma noite, Deus ele ouviu, antes de qualquer coisa, ele ouviu uma frase, não temas, porque eu sou. E ali é onde Deus se revela, é ali também que Isaac responde com adoração. Observe a ordem, Deus fala, Isaac adora, cava um poço e depois se manifesta a água. Por quê? Berseba era um lugar de deserto. E nesse lugar de deserto, a primeira ação do espírito humano, primeiro empreendimento, a primeira iniciativa humana é providenciar o sustento básico. É a primeira coisa. É tão simples quanto você sentar no restaurante e abrir o guardanapo. É uma coisa óbvia, esperada, previsível. Mas a primeira coisa que Isaac faz ao ouvir, não temas, eu sou contigo, antes mesmo de cavar um poço, antes de tomar uma atitude natural, ele adora. Porque não é o romper que produz a presença, é a presença que libera o romper. E da mesma maneira, nós às vezes nos encontramos numa geografia assim, de deserto, uma geografia de vegetação árida. Lembra dessa matéria na escola? Semiárida, vegetação, lembra disso? Planície, planalto, lembra dessa aula de ciências? Era ciências? Geografia. E
toda vez num lugar árido, você sabe, não adianta plantar nada em lugar árido. Não se tem muita expectativa, não se tem muita perspectiva no deserto. Você não tem perspectiva de colher nada, de plantar nada, você não tem perspectiva de encontrar nada, nem animais, nada. Nem sombra, nem refúgio, nem descanso. Ninguém vai pro deserto procurando descanso. Ah, vou tirar férias aonde? No Saara. Ninguém vai tirar férias no Saara. A pessoa vai passar pelo Saara só, fui no Saara. Ninguém habita ali. Por quê? Não tem essa perspectiva, estimativa do que pode acontecer ali. Mas nesse lugar onde todos e muitos iriam buscar uma experiência onde o céu fala, o homem responde e a terra produz. Você pode repetir comigo? Onde o céu fala, onde o homem responde, a terra produz. Mais uma vez, onde o céu fala, codificador, você perceberia que tem uma frequência nesse ambiente aqui, que a gente não consegue perceber. E essa frequência, ela tem o poder de afetar as nossas reações e decisões. Se tivesse uma música aqui, ó, pum, 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 batendo, daqui a pouco seu pezinho estaria batendo. Você responde ao seu estímulo sonoro. Faz sentido? Tá comigo? Lembra aí, eu não sei se, acho que é 7 horas da noite que tem a Hora do Brasil na rádio. Ainda existe isso? Existe, gente? É 7? Hã? 21? Meu Deus, as coisas mudaram, né? 21 horas tem a Hora do Brasil. O que é isso? É um apanhado de notícias, de atualizações, de tudo que acontece no Brasil na rádio. E eu lembro uma vez que saiu, nos anos 90 aconteceu isso e recentemente aconteceu de novo. Saiu um comunicado na Hora do Brasil de que a carne ia acabar. A carne vai acabar. Problema aí, a carne vai acabar. Todo mundo que ouviu essa notícia, que sintonizou na rádio e discerniu essa notícia, programou seu comportamento para correr para as prateleiras do mercado, comprar carne para você não passar escassez. Porque o medo move muita gente. O medo é uma das principais maneiras, segundo Sigmund Freud, de propulsor da atitude humana. Um dos maiores poderes é a pulsão de vida, a pulsão de morte. Impulsiona o ser humano a fazer qualquer coisa, especialmente o medo. Não temas. Outra geração, mesmo lugar, mesmo cenário, mesma voz, mesma promessa. Não temas! É só uma questão de tempo. 1 Reis 19, de 3-4, Elias. Adivinha, gente. Se o céu está te dando uma vacina, um antídoto para a geografia que você está vivendo, uma geografia desalinhada. Você acha que é deserto. Repita comigo. Parece deserto, mas é Berseba. Tudo que você quer é um gole de água. Eu uma vez fui subir uma montanha lindíssima que tem lá em Niterói, Alto do Mourão, conhecido como Pedra do Elefante, do lado do costão de Itacoatiara, não sei quem conhece. Mas é como se fosse a Pedra da Gávea, um lugar muito alto que você vê, tem uma visão da cidade toda. Lindíssimo lá. Eu fui para lá, confesso que despreparado. Quando eu cheguei lá no pico, eu estava morrendo, desesperado de sede. Eu daria uns R$50 numa garrafa d'água. Daria, certeza. E muitas vezes, quando a gente está num deserto, tudo que a gente pensa é no alívio, em saciar a sua sede. Então, num cenário onde a maioria de nós lembra das nossas necessidades básicas, é o mesmo cenário onde Deus espera e se lembra e não se esquece da aliança. Mas nesse lugar, esse poço, era exatamente protegido por uma aliança. Como assim? Olha lá. Gênesis 21, 33. Vamos ler? Gênesis 21, 33. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno.
invocou o nome do Senhor. Toda aliança na terra é apenas uma sombra de uma realidade do céu. Quando Abraão fez uma aliança com Abimeleque, algo aconteceu na terra. Mas quando Abraão, nesse texto, invocou o Deus eterno, no original, El Olam, que simboliza, significa em sua etimologia algo muito profundo. É como os rabinos chamam. É como se fosse melhor traduzido por Deus além das minhas perspectivas. Deus que está além do que eu consigo enxergar. E o deserto, ele fere a sua visão. Ele esbofeteia as suas perspectivas. Porque ele não te dá nenhum sinal de que tem algo avançando e algo progredindo. Você não vê progresso aparente em deserto nenhum. E é nesse lugar que Deus se revela com um Deus além das probabilidades. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui essa noite. Você que está me ouvindo aqui, de uma ponta a outra, você hoje, de verdade, você sente que está passando por um deserto? Dá um tchau aí para mim. Eu quero saber se eu vim pregar no lugar certo. Eu estou te abençoando? Eu estou te ajudando? Eu quero te ajudar. E quando Abraão invoca o Deus eterno, tudo muda. Porque é a primeira vez em toda a narrativa bíblica em que se ouve alguém ter a revelação de que Deus tem um novo nome que ninguém conheceu antes. Deus se apresenta de uma maneira diferente para Abraão. El Olam. Não foi no Sinai. Não foi em Betel, a capital da adoração. Foi em Berseba, minha gente. Ao lado de uma tamargueira, ao lado de um poço, ao lado de um altar. Porque Abraão finalmente entendeu algo. Deus não estava construindo uma vida. Deus estava dando origem a uma nação. Por isso ele planta uma tamargueira. Quem planta trigo pensa em meses. Quem planta videira, uva, pensa em anos. Mas quem planta tamargueira pensa em gerações. Olha que interessante. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Por isso, com o rosto descoberto, contemplamos a face do Senhor e somos transformados de glória em glória, segundo a sua imagem. Veja, nós somos transformados de acordo com aquilo que contemplamos. Existem duas maneiras no Novo Testamento de sermos transformados. É um vocábulo chamado metamorfo no grego, que significa transformação. Metamorfo. Esse vocábulo só aparece 2 vezes no Novo Testamento. A primeira em Romanos 12:2, que nós conhecemos muito bem. Não é isso? Somos transformados pela renovação. Transformai-vos. Em outras palavras, transforme-se. É a minha e sua responsabilidade renovar a nossa mente para experimentar a transformação. Então, nessa primeira maneira de ser transformados do Novo Testamento, Romanos 12:2, eu sou transformado toda vez que eu renovo os meus pensamentos. Em outras palavras, de forma muito prática e real, porque eu gosto de vida real, quando você coloca novas coisas na tua cabeça, bíblica, novas ideias, novos pensamentos bíblicos, você enche a sua cabeça de verdade, de palavra, de revelação, você se transforma. E isso a Bíblia não vai fazer por você. Isso ninguém vai fazer por você, nem anjo nenhum vai fazer por você. É você que pode fazer por você mesmo. Amém? Eu estava meditando nessa palavra ontem e uma pessoa me pediu um favor. Eu falei assim, olha, esse favor que você está me pedindo, qualquer pessoa pode fazer. Agora, esse aqui, de meditar nessa palavra, encher minha cabeça disso aqui, só eu posso fazer. Ninguém vai fazer por mim. Faz sentido? Essa é a primeira maneira. E a segunda maneira é essa de Coríntios. Somos transformados de glória em glória, à medida que eu contemplo. Então, o que eu tenho que fazer para ser transformado dessa segunda maneira? Só abrir os olhos e voltar os meus olhos para o lugar certo. Então eu me torno parecido com aquilo que eu contemplo. Repita comigo, eu me torno parecido com aquilo que eu contemplo. O que Abraão estava contemplando?
a revelação de quem Deus se mostrou para ele. O Deus além das perspectivas, o Deus eterno, o Deus de gerações, o Criador dos céus e da terra. Eu estou olhando para esse Deus. Logo, eu começo a me parecer com ele. E eu começo a ter prioridades como as dele. E eu começo a agir como ele age. E eu começo a pensar com a mente de Cristo. E eu começo a me assentar nas mesmas regiões que Cristo. Eu começo a operar as mesmas obras e ainda maiores, porque eu estou me tornando parecido com aquilo que eu contemplo. Então as prioridades de Abraão começaram a mudar. Gente, veja, era mais um deserto. O que parecia, o que parecia ser mais um deserto, mais um lugar de escassez, era na verdade, eu te provo. Estou decidindo se eu te provo agora ou depois. Em Gênesis 13, 14 e 17, Deus disse: toda essa terra que você está vendo, Abraão, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Depois em Gênesis 15, 18, a tua descendência darei essa terra, desde o rio Egito até o grande Eufrate. E novamente 17, 8, dar-te-ei a tua descendência toda a terra de Canaã em possessão perpétua. Abraão tinha consciência da promessa, tinha clareza, eu tenho clareza. Eu estou como estranho. Para os filisteus, eles acham, tudo bem, Abraão, pode ficar aí. Faz aí seu poço aí. Mas Abraão, ele entendeu uma coisa. Olha, o meu poço gerou um problema com Abimeleque. Abimeleque olhou para ele e falou assim: Abraão, Deus está te favorecendo. Eu estou vendo que tudo está dando certo para você, cara. Eu não quero arrumar problema contigo, não. Faz o seguinte, não faz mal para ninguém da minha família não, que eu não faço para tua. Abraão, pera lá. Vamos acertar nossas pontas então. Porque seus servos, seus homens, roubaram o meu poço. Violentamente, à força. Roubaram há 6.000 anos, aproximadamente, estou jogando pro alto. Há 6.000 anos esse poço existe hoje lá. Se você for lá, tá lá, em Berseba, tem o poço de Abraão. Tá lá, cavado, 69 metros de profundidade. Beleza. Versículo que a gente leu o último. Nesse cenário, ele perdeu aquilo que ele cavou. Demoraria-se para cavar um poço como esse cerca de 6 a 10 meses cavando. E não sozinho, uma equipe de gente cavando solo pedregoso, solo ruim, solo duro, difícil. Ele demorou, precisaria de recursos, precisaria de time, precisaria de... amando a sua vida, investindo, empreendendo, cavando algo para sustentar a sua família, no meio de uma situação de crise de deserto. Você está procurando alternativas, você está se desdobrando, trabalhando dobrado, buscando, pesquisando, estudando, aprendendo, empreendendo, negociando, discutindo. E de repente te roubam. E Abraão chega e fala: pô, já entendi, cara. Todo poço que não tem altar está vulnerável. E você viu que Isaac aprendeu isso anos depois. Pô, aprendi com meu pai lá. Cavou poço sem primeiro fazer altar, deu mole. Correu o risco de perder o poço. Eu vou fazer o contrário, eu vou primeiro edificar o altar. Porque todo poço só será protegido por altar. Não empreenda nada, não faça nada na sua vida profissional, na sua vida familiar. Não tome nenhuma decisão sem primeiro meter o joelho no chão e construir ali um altar. Mas Abraão entendeu isso. Depois de perder o altar, ele invocou o nome do... Mas aí ele vai além. Abimeleque, vamos fazer o seguinte então. Vai me devolver o poço? Vamos ter uma aliança aqui? Vamos. Ele, depois dessa aliança que ele faz, ele chama esse poço, ele deu o nome de Berseba. Você está comigo, gente? Está confuso? Está claro? Ele foi a origem desse poço, dessa localidade. Quem plantou, a gente está voltando no tempo aqui, a gente descobre que quem deu o nome para esse poço foi Abraão. E Ber significa poço, e Sheba significa 7 juramentos. Abraão chega para Abimeleque e fala: beleza, vamos fazer uma aliança aqui. Ok, beleza? Eu vou pagar por essa geografia. Eu quero a escritura disso aqui para a gente não ter mais problema no futuro. Você é assim? Você é desse?
Eu sou desse, eu gosto de tudo escrever. Combinou? Eu sou o rei do sprint. Você é desse também? Eu não discuto com ninguém, beleza? A pessoa fala assim, foi lá, conseguiu fazer aquilo, eu mando já a foto, tá aqui. Você faz aquela transferência pra mim? Pá, tá aqui o comprovante. Porque a pessoa, não, mas não entrou. Tá aqui o comprovante, querido. Eu não discuto com ninguém, tudo é print, meu. A minha tela aqui do computador, se você olhar, é um caminhão de print. Vai tudo pro desktop, fica tudo aqui na primeira tela, os prints todos, assim, um monte de print. O meu WhatsApp, se eu olhar aqui, comprovação. Eu não fico gastando minha saliva para argumentar algo que eu já fiz, que eu só mostro os fatos. Entendeu? Matou a cobra, tá aqui. Eu sou desse. E aí, cara, Abraão pega a escritura e ele paga. Ele faz vários sacrifícios, são 7 sacrifícios que ele faz. Ele compra aquela geografia. E Abimeleque tá pensando, tá bom, deixa ele quer construir o pocinho dele lá, deixa pra lá, não sei o quê. Mas o seu inimigo pensa que o que é temporário, ele não faz ideia de que na terra você é estranho, mas no céu já é a tua herança. Olha que fantástico que eu descobri aqui, minha gente. Josué, capítulo 15, versículo 28. Berseba aparece dentro da herança da tribo de Judá. No futuro, anos depois, né? Passou Gênesis, passou Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Pentateuco inteiro passou, vem o livro de Josué, o povo conquistando a terra prometida, foram repartir a terra de Canaã. Quando finalmente eles veem o cumprimento daquilo, a terra de Berseba era o início, era a fronteira. Daqui de Berseba para lá é Israel. Meu Deus, Abraão viu o futuro, entendeu? Estão comigo? Ó, 1 Samuel 3:20, Juízes 21, o território de Israel começava em Berseba. Era o berço do cumprimento da promessa. Então Abraão tinha consciência, estava claro para ele. Essa terra é minha, Deus me deu essa herança. E aí ele vai. E eu brinquei hoje de manhã, nem eu nem pastor nenhum aqui conhecia essa árvore. Recentemente nós estudamos com os pastores lá em Niterói as árvores da Bíblia. Aí a gente dividiu em 5 grupos. Foram 7, 8 grupos. 8 grupos. Eram 8 árvores. Videira, figueira, amoreira, amendoeira, videira, mostarda. A gente estudou várias árvores que aparecem na Bíblia de forma como um padrão repetido. Em vários lugares, várias profecias, essas árvores são mencionadas. É muito interessante. E eu não me lembrei de ter visto uma tamargueira no nosso estudo. E nem na minha história de ler a Bíblia. Eu falei, gente, eu fui descobrir que essa árvore só aparece aqui e na morte de Saul. 2 lugares além desse. E eu me perguntei, eu comecei, botei minhas IA para trabalhar. ChatGPT, Claudinho, conhece Claudinho? Aí, tem gente falando mistério aí. Botei e falei, cara, por que raios... Peraí, vem comigo. Gente, olha o meu raciocínio. Vê se vocês estão comigo? Vocês são lógicos como eu? Eu sou curioso, gente. Eu vejo algo suspeito, eu quero investigar. Você é desses? E aí eu falei assim, bom, se Abraão plantou uma semente, o que ele achou essa semente? Por que ele carregava essa semente rara? Quanto tempo será que ele carregou? Aonde que ele foi arrumar esse troço que não aparece em lugar nenhum? E aí eu fui pesquisando com as IAs lá, porque alguém olharia para uma árvore e falaria, gostei dessa, quero uma semente disso para eu guardar como algo raro, para plantar quando eu achar a geografia certa. Você imagina, você consegue imaginar? Você é imaginativo como eu? Eu sou imaginativo, eu fico imaginando Abraão carregando aquela sementinha guardadinha assim, sabe, na trouxinha. Olha a minha imaginação. Eu vejo uma trouxinha que ele amarra no cinto assim para não cair. Se cair, fica pendurado, já viu? Eu fico imaginando essas coisas. Ele guardando aquela sementinha. Igual o filme Senhor dos Anéis. E Abraão carregando aquela sementinha de tamargueira, uma árvore rara, ele carregando aquilo o resto da vida. Eu fui investigar por que raios tamargueira. Eu descobri que tamargueira é a única árvore que fica verde no deserto. Que tem folhas no deserto. Que não seca mesmo sem água. Por quê?
ela enfia suas raízes tão fundo, ela não desiste até encontrar o lençol freático. Árvore de raízes profundas. Aí fez sentido para mim. Aí eu falei, agora faz sentido. Você imagina Abraão, uma árvore frondosa, cheia de sombra. Ele, rapaz, preciso de uma semente dessa aí. A árvore que resiste a tudo. Eu descobri que ela é mais resiliente de todas as árvores. Eu descobri que ela é mais resiliente do que o carvalho, que aguenta pancada, raio, trovão, aguenta tudo. Estação, inverno, carvalho é uma das árvores mais resilientes. Mas existe uma mais resiliente que o carvalho, é o raio da tamargueira. Agora, olha outra coisa que eu descobri sobre a tamargueira. Ela leva 10 anos para dar sombra. 1 década sem dar sombra. Ou seja, quem planta tamargueira? Só quem pensa em futuro. Só quem entende, eu estou plantando algo aqui que eu nunca vou desfrutar, mas meus filhos irão. E se eu tenho um entendimento que Deus me chamou para ser pai de nações, eu preciso plantar hoje algo que vai garantir o cumprimento das promessas sobre a minha história, sobre a minha descendência no futuro. Entende? Agora, olha que mais interessante. Lembra que ela só sobrevive porque ela vai até o lençol freático. Quantos metros tinha o poço de Abraão que tinha do lado dessa árvore? 69 metros. Qual era o tamanho da raiz dessa árvore? Gente, 69 metros de raiz. Antes de dar sombra. Meu Deus, você não pegou não? Você não pegou não? Ele carregava a semente de algo que não depende de nada. Algo que se recusa a sobreviver sem conexão. Meu pai. Algo que sobrevive e que as estações não afetam. E Deus é um homem olhando para Deus e vendo que é Deus de eternidade em eternidade. Deus além das probabilidades. Deus além das perspectivas. Ele tem isso, ele começa a se tornar parecido com Deus. E ele começa a procurar na terra o que ninguém mais procura. Talvez muitas pessoas olhem para aquilo só mais uma árvore, mas Abraão olhava com olhos diferentes, porque ele adora o Deus da eternidade, o Deus que cumpre promessas de geração em geração, o Deus que prometeu algo para a descendência dele. Então ele diz, eu vou viver no natural hoje, algo que vai repercutir na eternidade. Meu Deus do céu. Ai, meu pai. Ui, arabalabas. Abraão já tinha visto o que Deus viu. Era só uma questão de tempo. A promessa falava de uma nação, mas a realidade era um poço. A promessa falava de uma herança, mas a realidade era a condição de estranho na terra. A promessa falava de algo poderoso, mas ele só via fraqueza. A promessa falava de abundância, ele só via escassez. Mas ele sabia, é só uma questão de tempo. Isso é fé geracional. Isso é o que Deus faz, o Deus eterno. Só quem tem a compreensão de que Deus é maior do que a sua própria existência passageira. É alguém que vive uma vida de fé. Fé é a convicção daquilo que não se vê, como se já fosse. Eu acho que com o tempo na minha vida, eu amo fazer coisas sem sentido. Engraçado que minha esposa me conhece muito bem. Eu sou o cara da lógica. A mais B é igual a C. 1 mais 1 é igual a 2. Eu fiz uma matéria na faculdade. Você é psicólogo, né? Eu fui o único aluno que passou direto em estatística. Os outros alunos chamavam a matéria de chatística. Porque a galera de humanas, matéria de matemática. Eu me dei bem, eu adoro projeções e números, indicadores, eu me amarro nessas paradas. As finanças lá em casa eu que cuido, sabe? Eu gosto, é um esporte pra mim, uma diversão. Eu fico ali, eu desenvolvi um aplicativo pra gerenciar minhas finanças, sabe? Eu sou o cara das lógicas, mas conhecendo o meu pai, o pai que me gerou na eternidade, eu comecei a adquirir hábitos novos que vão totalmente contra a minha natureza. Eu comecei a pisar em águas como se houvessem pontes. Eu começo a tomar decisões como se eu já tivesse condições. Eu tomo decisões sem ter condições. E eu vou andando como se fosse aparecer algo. Fé cria
cria espaço para a ocorrência de algo inusitado. Talvez você não está vivendo coisas novas porque você não está fazendo coisas diferentes. Se você só faz coisa lógica, seu resultado vai ser lógica. Se você só faz soma, você só vai ter resultado matemático. Deus está te chamando para multiplicar. Não faz sentido. Como é bom, meu irmão, eu preciso... Por favor, tem alguém me ouvindo? Como é bom você fazer conta, olhar assim, eu não sei como eu consegui fazer isso. De onde veio esse dinheiro? Não sei, cara. Como é bom um dia, eu acordei, de manhã falei com minha esposa. Cara, eu tive um sonho que a gente estava em Nova York. Vi a nossa filha rindo no Central Park. Sabe o que ela fez? Em fé? Imediatamente ela pegou, me dá esse sonho, essa palavra aqui. Ela nem falou comigo, já procurou direto o pessoal que a gente não tinha visto, não tinha nada, gente. Ela já deu entrada no visto e já começou como se já tivesse acontecido. Aí a gente chega para entrevista de visto. De manhã cedinho, vem uma mulher do coque na fila. Vocês estão fazendo na fila? A gente acabou de tomar a trava da pessoa que organizava a fila. Eu lá da lógica, 2 mais 2, igual a 4 e tal. Me mandaram ficar na fila. Fica aqui. Qual é o seu horário? 9h30. Então fica quietinho, espera as pessoas de 8, 8h30 se alinharem aqui. Quando chegar 9h30, você volta pra fila, tá, querido? Eu falei, tá bom. Aí veio a mulher do coque e falou assim, não espera fila nenhuma, sai entrando. A Isabela, movida por fé, minha esposa, saiu entrando. E eu obediente aqui, me mandaram ficar aqui, Isabela. Ela saiu entrando, volta aqui, minha filha. Aí eu fui acompanhando, entramos lá rapidinho, despacharam. Quando a gente sai, vem a mulher do coque de novo. Olha só, não vai dar certo não, já deu. Deus está esperando, Deus vai surpreender vocês. Aí falaram pra gente, orientaram a gente que na entrevista de visto faziam 5 perguntas. Tutorial agora de como passar na entrevista. Aí, 5 perguntas. E aí a gente no carro, a caminho da entrevista, a gente conversou. Ó, vamos fazer 5 perguntas. A gente não pode falar nada diferente um do outro. A gente tem que falar a mesma coisa. Não é sobre mentira não, mas às vezes é uma opinião diferente e tal. Vamos alinhar, né? Tá claro todo mundo para não ter confusão. Aí a gente combinou e fomos assim treinando, igual o prova oral dentro do carro, a caminho da entrevista. Beleza, chegamos lá. Para encurtar a história, a gente entrou numa fila. A mulher falou... Qual o horário de vocês amanhã? 9h30, mulher do coque. 9h30. Ela falou, não chega 9h30 não. Chega 7h30. Falei, 7h30? Aí eu olhei no Google, abri 8 horas. Ela chega 7h30, então tá bom, vamos chegar 7h. Aí pra tirar onda, cheguei 7. Cheguei 7 lá na porta do consulado. Aí tava o segurança deixando os funcionários entrando. Aí ele olhou pra gente, pode entrar, pode entrar. Aí entramos, aí pegaram o nosso passaporte. Éramos o segundo da fila. Eu falei, ih, rapaz, deu certo. Só que aí foi chegando mais gente, foram botando um monte de passaporte em cima do nosso. E a gente, na hora da chamada, chamaram de trás pra frente. E a gente acabou ficando por último. 10 pessoas na nossa frente. Aí aquela vontade de... Você entendeu, né? Aí eu... Amém, aleluia. Nós temos uma palavra. Aí chegamos. Foram as 10 pessoas. Quando chega na nossa frente, tem umas janelinhas. Alguém já foi lá? Aí tinha uma janelinha. Aí chegou a nossa vez, a janelinha fecha na nossa cara. Plá! Aí abre uma janelinha do lado, com uma pessoa toda simpática. Bom dia! Morning! Aí a gente, podia ser ela, né? Aí botaram a gente na fila da menina simpática. Aí quando botaram na fila, pro final da fila, mais 8 pessoas na frente. Aí vem aqui... Aí chegou a nossa vez. Quando chegou a nossa vez, vocês trabalham com o quê? Eu falei, eu sou pastor, minha esposa é pastora, é psicóloga. Legal. Primeira viagem de vocês? Aí eu falei, não. E todo mundo, não, pai, não fala certo. É a primeira viagem nossa pra fora. Eu falei, a primeira viagem nossa pra fora. Tá. Então tá bom. Ok, estão aprovados. Carimbou. Aí meu filho é todo Caxias igual a mim. Aí falou, pai, você falou que era 5 perguntas, só fizeram 2. Eu, cala a boca, meu filho, estamos aprovados. New York! Sabe por quê? Porque alguém recebeu uma palavra, agarrou e saiu agindo por fé.
Eu estou falando de Abraão, que vivia e desenvolveu um hábito de só se mover por fé. A gente fica esperando condições. Eu não tinha dinheiro nem para pagar o raio do visto, gente. Quanto mais para ir para fora. Deus surpreendeu a gente em glória. Sabe o que aconteceu? Nós vivemos as férias melhor do que o sonho e voltamos de lá ainda com dinheiro sobrando. Eu ainda tive que trocar dólar de volta, aleluia. Recebe aí, gente. Pegou, agora você pega, né? Te conheço. Movido dessa consciência de promessa, ele planta, ele cava, ele adora, ele permanece. Ele constrói um protótipo, um modelo em miniatura, uma maquete, um poço, uma árvore, um altar para viver uma herança. Uma nação inteira nasceu primeiro na fronteira, a partir dali para lá, de Berseba até Dan. Ele inicia ali no deserto, a fronteira do cumprimento, da geografia do cumprimento da promessa. Sabe por quê? Deus faz grandes coisas, sempre em pequenos começos. Primeiro a semente, depois a árvore. Primeiro o poço, depois a nação. Primeiro Berseba, depois Israel. Foi assim o padrão bíblico. Éden antes do mundo, a arca antes da nova humanidade, a família antes da nação, Belém antes de Jerusalém, poço antes da terra prometida, porque o meu e o seu Deus, o Deus eterno, El Elom, ainda escolhe manjedoura. Ele ainda escolhe manjedoras. Lembra de Abimeleque, que tinha feito uma aliança com Abraão? Ele mesmo entulha esse poço que ele tinha feito uma aliança que não ia fazer nada. Isaac encontra esse poço de Berseba entulhado. Sabe o que ele faz? Tira o entulho e batiza aquele poço de novo. Lembra, sabe? A placa já estava desgastada. Anos se passaram sem jorrar, sem viver nada no meio daquele deserto. Ele falou: opa, essa geografia aqui parece que é dos filisteus, mas é o início da minha terra. Tem licença aqui, tem escritura aqui, tem fundamento. Isaac, sabe o que Isaac disse para Abimeleque? Eu tenho um print. Eu tenho um print. Meus amigos, qual poço da sua casa foi entulhado? Que altar precisa ser reconstruído? Qual tamargueira você está plantando para aquilo que ainda nem nasceu? Existe uma geração aqui essa noite, existem pessoas aqui essa noite que estão aprendendo a enxergar o futuro, como Abraão enxergou quando conheceu o Deus eterno, El Olam. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Abra suas mãos. De verdade, existe uma agitação no mundo espiritual. Eu vejo águas batismais. Eu vejo um batismo. É como se fosse uma cachoeira que você passa por baixo. E algo está sendo removido. O espírito do medo está sendo lavado. Está sendo removido da sua vida. Tomar decisões impelidos pelo medo. O antídoto do céu nessa geografia Berseba é: não temas. É só uma questão de tempo. Essa é a noite que Deus está dizendo: eu ainda estou aqui, Agar. Agar, eu estou aqui. Abra os seus olhos que o medo cegou. E eu vou te mostrar uma fonte. Parece que o inimigo atual vai entulhar, mas esse poço vai continuar durante milhares e milhares e milhares de anos. E não se secará. Porque o que eu faço não tem início, não tem fim. O que eu faço é eterno.
Isaías 40, 28 diz: não sabe, não ouviste, o Deus eterno, Yahvé, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fadiga, e o seu entendimento é insondável. Não sabes, não ouviste o Deus eterno, o Deus do tempo, o Criador dos céus e da terra, Yahvé, não se cansa, nem se fadiga, o seu entendimento é insondável. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca fez. Seu nome é seu nome é Jeová Jireh, virás prover de novo. Eu creio, eu creio, eu creio. Haja o que houver, venha o que vier, virás prover de novo. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, virás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade vai. Eu sei que você pode mais. Levanta a sua voz, igreja. Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. E o deserto, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Elonã, nós te invocamos nesse lugar, invocamos o teu santo nome. Se revele ao nosso espírito. Nós, tuas criaturas, a quem nos fez filhos amados, deixa-nos refletir a tua essência a partir de hoje. Queremos ser batizados com a tua essência. Sabe, existia um homem chamado Alexander Nikander. Esse homem, ele inventou uma receita que eu e você conhecemos até hoje. Alguns anos depois da morte de Cristo, ele inventou essa receita, chamado picles. Uma solução de vinagre. E você mergulha o pepino nessa solução de vinagre. E o pepino pega as propriedades, absorve as propriedades daquela solução de vinagre. E o vinagre pega as propriedades do pepino. O pepino muda o sabor do vinagre e o vinagre muda o sabor do pepino. O pepino está no vinagre e o vinagre está no pepino. E daí se desenvolveu uma palavra chamada baptizo, onde você não consegue mais separar a essência de duas naturezas diferentes. Elas se tornam uma só. Até a textura do pepino amolece na solução de vinagre. E a palavra que eu recebi essa noite é um batismo. Um batismo do Deus além das nossas perspectivas. Eu não vivo por evidências. Eu não ando. Eu
constato com os meus olhos naturais, eu ando com aquilo que pode se tornar. Eu ajo de acordo não com quem a pessoa se apresenta diante de mim, mas com a identidade que ela é chamada na eternidade. Eu começo a olhar para as pessoas com olhos de eternidade e a tratá-las não como elas estão hoje, mas como elas serão amanhã. Eu olho para o pepino e eu vejo picles. Eu vou na feira, vejo o pepino já. Só precisa passar por um processo de ser exposto e ficar mergulhado, batizado numa nova realidade. Talvez você chegou aqui, você olha para a sua natureza e fala: como Deus pode ter um plano para a minha vida? Como Deus pode me aceitar assim? Não importa se você está aqui há 2 horas ou há 20 anos. Todos nós pecamos e carecemos divina. É Cristo em nós a esperança da glória. Faz sentido? É Ele em mim que muda a minha natureza. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos salvou. A força do seu braço nos trouxe salvação. Ele nos transportou de um lamaçal para o reino do Filho do seu amor, para que ninguém se... Não são as nossas obras, são as suas muitas misericórdias. Ninguém está aqui porque merece. Ninguém está aqui porque merece. Ninguém. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é ser poupado do que eu mereço. O que eu merecia, eu fui poupado de sofrer. Isso é misericórdia. E o que é graça? Eu sou inserido naquilo que eu não queria merecer. Então, na misericórdia eu sou poupado do que eu merecia, e na graça eu tenho acesso ao que eu jamais poderia merecer. Essa é uma noite, independente da sua jornada, todos nós dependemos, todos nós precisamos de um batismo, todos nós precisamos mergulhar nessa solução do Espírito que muda o nosso velho homem. Por isso o apóstolo Paulo fala: se despida do velho homem, tira a roupa do velho homem e revestir de... Ponha, seja transformado de glória em glória, contempla. Eu vim aqui anunciar que existe um Deus que vai além das probabilidades. Eu não era nem para estar andando, minha gente. Eu nasci tetraplégico, paralisado do pescoço para baixo. Durante 6 meses eu era vesgo, língua enrolada e vegetava numa cama. Eu não merecia nem estar andando, mas a misericórdia de Deus me poupou diversas vezes. Esses dias meus filhos falaram isso: pai, várias vezes você quase morreu, hein? Foram várias vezes. Foram vários acidentes, foram várias vezes num leito de hospital com ultimato. Eu já cheguei a me despedir da minha esposa, dar tchau para ela e ir para a eternidade. Eu cheguei a fazer isso. Mas Deus me livrou e me trouxe até aqui. E a graça dele está me sustentando para declarar: nós servimos o Deus do impossível. O Deus que é Pai. É um Deus que é Pai. E qual pai que um filho pedindo pão lhe entrega um escorpião ou uma pedra? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai nos... Levanta sua mão aí. Feche seus olhos. Receba agora um batismo do Espírito Santo de Deus. Receba. Receba uma nova natureza. Receba, seja impregnado de fé, seja impregnado de poder, seja impregnado de glória, seja impregnado e lavado nesse precioso sangue. Aleluia. Aleluia, mas o Espírito Santo toca, Espírito Santo revela, faz o que só você pode fazer. Eu comando agora em nome de Jesus: espírito de enfermidade, sai desse lugar. Espírito de incredulidade, sai desse lugar. Eu comando agora em nome de Jesus. Espírito de sabedoria e revelação, veste nossos pensamentos, veste nossas atitudes,
Transforma nossos comportamentos agora em nome de Jesus. Cansamos de ser os mesmos, não queremos ser os mesmos. Queremos ser cheios. Seja cheio, seja cheio. Fala, me enche, Pai. Me enche, Espírito Santo, me transforma. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. enche, Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche. Mais Espírito Santo de Deus, mais. Receba o batismo de amor, receba o batismo de poder, receba o batismo desse sangue, receba uma nova natureza. Enche. Se você fala em línguas, começa a falar. Libera, não retenha, libera. derrama sua glória, derrama sua glória. Levanta mais. Levanta suas línguas agora, levanta suas línguas. Deixa fluir, não vamos reter. Espírito Santo, você é bem-vindo entre nós. Faz tudo o que você quiser